Instrumentação industrial essencial. Capítulo 10. Pressão, sensores e medidores. O livro encontra-se disponível no site abaixo. Colunas e transmissores. Colunas de líquidos. Transmissores de pressão Smart. Primeira geração 4 a 20 mA mais Smart. Segunda geração adição de barramento digital. Medição de pressão por coluna de líquidos. São usados para medir pressão através da diferença de altura entre dois braços de uma coluna. Para baixas pressões, usa-se um líquido de baixa densidade. Para pressões mais altas, seria necessário o uso de mercúrio, porém, presentemente, as colunas de mercúrio não são mais usadas pelo fato de seu vapor ser prejudicial aos seres humanos. Tubo em U. São usados para medir a pressão através da diferença de cota H entre os dois braços de uma coluna preenchida com líquido. Tubo vertical com reservatório. Um dos braços é substituído por um reservatório e a medição de pressão é efetuada no braço restante. Com o volume muitas vezes maior que o volume da coluna H, o nível do reservatório permanece relativamente constante. Coluna inclinada com reservatório. Usado para medir pressão da ordem de milímetros ou dezenas de milímetros de coluna d'água. O deslocamento do líquido é amplificado em relação à coluna vertical. Elementos elásticos de medição de pressão. São elementos que se deslocam e deformam com a pressão. A deformação devido à pressão do processo atua sobre o sensor, capacitivo, resistivo e outros. Os elementos elásticos mais usados são diafragma, Foley e tubo de Bourdon. Diafragma é um elemento elástico em forma de lâmina circular delgada, em geral corrugada para aumentar a área e a flexibilidade. Para proteger o diafragma contra sobrepressões, apoios metálicos são usados para limitar o movimento. As formas mais comuns de corrugações são senoidais e triangulares, porém variam entre fabricantes. Foley. Elemento elástico em forma de cilindro corrugado, o que lhe confere um amplo deslocamento apropriado para acionar diretamente um mecanismo de indicação com ponteiro. Presentemente, a aplicação mais comum em instrumentação era o mecanismo de balanço de movimento da realimentação da pressão em dispositivos eletrospneumáticos. Tubo Bourdon. Tubo elástico com a seção transversal achatada, que tende a se tornar circular quando pressurizado. Formato C. Capaz de produzir um amplo movimento e acionar diretamente o mecanismo de indicação com ponteiro. Formato helicoidal amplia o movimento em relação ao formato C. Transmissores de pressão, funcionalidade versus custo. Automotivos, eletrônica analógica alimentar. Uso geral tipo cartucho, eletrônica analógica simples ou digital elementar. Baixo custo, eletrônica analógica sofisticada ou digital simples. De processos industriais, possuem proteção contra a sobrepressão, baixa incerteza devido às variações ambientais, diagnósticos avançados e saídas com barramento. Diagrama de blocos de um transmissor ΔP. Estruturas bastante similares, exceto pela tecnologia do sensor. O sensor de pressão é composto por dois diafragmas que recebem as pressões de alta e baixa e geram um sinal elétrico correspondente. Conversor digital analógico recebe o sinal elétrico do sensor e converte para um sinal digital. Microcontrolador, elemento que monitora e controla todas as atividades do instrumento. Conversor analógico para digital, elemento que transforma o sinal digital correspondente à pressão para um sinal analógico de 4 a 20 mA. Estrutura interna típica de um sensor de pressão. Diafragmas de isolação. São lâminas metálicas corrugadas que recebem a pressão do processo, protegendo o sensor quanto à corrosão e contaminação. Fluidos de enchimento. Transmitem as pressões do processo entre o diafragma de isolação e o diafragma do sensor. Sensor ou transdutor de pressão. Elemento contendo um diafragma que transforma a pressão em uma variável elétrica, usando as propriedades como capacitância ou piezo-resistividade. Suporte mecânico de proteção contra a sobrepressão. Tecnologias de transmissores de pressão. As três principais tecnologias são sensores capacitivos, ressonantes e piezo-resistivos. Sensor capacitivo. Medem as variações de capacitância entre duas placas fixas e uma placa central móvel. Alguns fabricantes usam um par de placas. A pressão do processo movimenta um diafragma central, alterando a capacitância diferencial. A frequência de ressonância de um oscilador varia com a frequência medida. Sensor ressonante. A pressão do processo altera a tensão mecânica de elementos condutores ou semicondutores acoplado mecânica ou hidraulicamente ao diafragma do processo. Esses elementos são induzidos a entrar em ressonância, cuja frequência é proporcional à pressão medida. Sensor piezo-resistivo. A pressão do processo altera a resistência elétrica de elementos piezo-resistivos difundidos sobre um substrato semicondutor. Uma ponte de Wheatstone mede as resistências às quais são proporcionais à pressão do processo.
Blocos de válvulas ou manifold. Conjunto de válvulas usadas para isolar o transmissor do processo, bem como para equalizar e aliviar as pressões das câmaras do transmissor. Bloco de duas válvulas, também conhecido como manifold de duas vias, usados em transmissores que possuem apenas uma entrada, pressões manométrica absoluta. Servem para bloquear ou isolar o transmissor do processo, aliviar ou despressurizar o transmissor, drenagem de líquido e ventilação de vapores. Bloco de três válvulas, também conhecidas como manifolds de três vias, usados em transmissores que possuem duas entradas, pressão diferencial. Servem para bloquear ou isolar o transmissor do processo, equalizar ou zerar a diferença de pressão entre as duas câmaras de alta e baixa com a linha pressurizada. A despressurização do transmissor de drenagem de líquidos ou ventilação de vapores deve ser feita através das válvulas de dreno e vente, sem manopla, que integram os flanges do transmissor. Bloco de válvulas de 5 vias. É basicamente um bloco de 3 vias com adição de duas válvulas de dreno. As válvulas de dreno sem manopla do flange do transmissor são redundantes. Existem dois tipos de blocos de válvulas de 5 vias, que se diferenciam pelo arranjo das válvulas de equalização e dreno. Bloco de 5 válvulas, uma equalizadora e duas de dreno. É um bloco também conhecido como manifold de 3 vias, usado para transmissores que possuem duas entradas ou pressão diferencial. Servem para bloquear ou isolar o transmissor do processo, equalizar ou zerar a diferença de pressão entre as duas tomadas alta e baixa com a linha pressurizada, a despressurização do transmissor, drenagem de líquido ou ventilação de vapores. Bloco de 5 válvulas, duas equalizadoras e uma de dreno são usados na indústria da gás natural como duas válvulas de bloqueio, duas válvulas equalizadoras em série com o objetivo de prover uma vedação extra contra vazamentos, uma válvula de alívio dreno-vente entre as duas válvulas de equalização. Dispositivos de calibração e ajuste de pressão. Existem basicamente três tipos de dispositivos: comparadores de pressão, balanças de peso morto e controladores de pressão. Balança de peso morto hidráulica. A pressão é obtida através de óleo hidráulico. Uma bomba pistão é usada para pressurizar o óleo. Um pistão sobre o qual se depositam os pesos ou massas com valores bem determinados. E uma conexão para o instrumento sob teste. Para minimizar a fricção entre o pistão e o cilindro, os pesos devem ser girados durante a medição. Comparadores de pressão. Um comparador de pressão é similar à balança de peso morto, substituindo seu pistão por um medidor de referência. O comparador de pressão é composto por um pistão para geração de pressão e duas conexões para inserção de um dispositivo sob teste e um dispositivo de referência várias vezes mais acurado que o dispositivo sob teste. Balança de peso morto pneumática. A pressão é transmitida através de ar comprimido que se torna uma lâmina na passagem sobre uma esfera de cerâmica flutuante. Devido à baixa fricção, não é necessário girar os pesos. Uma entrada regulada de ar mantém uma lâmina constante de ar entre a esfera e o seu assento. A pressão é determinada pela força do conjunto esfera mais peso mais porta-peso, dividido pela área da lâmina de ar esfera-assento. Geradores digitais de pressão. Um gerador digital é um equipamento que fornece uma saída de ar comprimido controlada com alta estabilidade. O valor desejado da pressão pode ser imputado localmente através de botões frontais ou remotamente através de uma interface de comunicação. Uma pressão de ar comprimido é modulada através de uma válvula cuja saída é comparada com o set point do controlador, que por sua vez modula a posição de uma válvula para a obtenção da pressão desejada. Referências e leitura adicional.